Excelentíssimo senhor conselheiro presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, doutor Carlos Thompson, em nome de quem saúdo os demais conselheiros e conselheira desta Corte de Contas, excelentíssimo senhor conselheiro relator deste processo, senhor Marco Antônio Montenegro, em nome de quem saúdo todos os servidores do Tribunal de Contas, prestadores de serviços e colaboradores, excelentíssimo Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, doutor Luciano Silva Ramos, em nome de quem saúdo todos os procuradores, procuradoras, cidadãos e cidadãs, todos que nos acompanham pelas mídias digitais disponibilizadas. Senhoras e senhores, conselheiros, venho à tribuna da governança do Rio Grande do Norte, porque é assim que eu trato a tribuna do Tribunal de Contas, assim que eu trato o Egrégio do Tribunal de Contas. Eu venho à tribuna virtual da governança para defender um processo de registro de ato aposentador do regime próprio de previdência social do município de Coronel João Pessoa. Para tanto, antes de entrar no mérito dos autos, eu gostaria de fazer uma exegese processual para nos contextualizar até o momento que chegamos aqui dentro do caderno processual. Trata-se de aposentadoria de uma professora, a senhora Maria Raimunda de Jesus Monteiro, que dedicou sua vida funcional ao município de Coronel João Pessoa e foi aposentado pelo regime próprio de origem. O Coronel Preve, nos autos do processo administrativo, excelências, entendeu que a segurada preenchera os requisitos necessários para a aposentadoria especial de professora. Precisamente, os requisitos tabulados na legislação pertinente ao caso concreto, a saber, a Lei Municipal número 39 de 2010. Importante frisar que esta legislação se encontra no sistema Legis do Tribunal de Contas e o mandamento constitucional, o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal. O processo chegou ao Tribunal de Contas em fevereiro de 2022 e em setembro do mesmo ano, a então DAP, Diretoria de Atos de Pessoal, substituída pela Diretoria de Controle de Pessoal e Previdência, nós ainda estamos nos adaptando com a nova nomenclatura, né? Salvo engano, essa é a nova nomenclatura trazida pela Resolução número 38 de 2024. A então DAP emitiu seu parecer técnico, sua manifestação técnica, pugnando pela denegação do registro desse ato, fundamentando em 3 ideias, basicamente. A primeira é de que não havia nos autos administrativos elementos para comprovar os 25 anos de contribuição da segurada. O segundo é que não consta nos autos administrativos a ficha funcional da servidora, o histórico funcional da servidora. E o terceiro é a percepção de uma gratificação, salvo engano, no valor de R$20 no contra-cheque dessa servidora. Essa gratificação não teria um embasamento jurídico e não constava sua fundamentação, portanto, no ato aposentador. Esse é o contexto de eventuais inconsistências apontadas pela DAP. Isso no evento 4 do caderno processual. No evento 10 do processo, o Ministério Público de Contas, por meio do excelentíssimo procurador Dr. Tiago Guterres, professor de excelência, emitiu parecer concordando com a então DAP, portanto,
opinando pela denegação do registro do ato aposentador nos termos fundamentados pela DAP. E aí o processo chega para a Secretaria de Seções, nós, nos autos, requeremos um pedido de retirada de pauta para fazer uma complementação da instrução, pois sabíamos das eventuais inconsistências. O relator, cordial e respeitosamente, atende o nosso pedido, retira o processo de pauta. E no evento 27, o regime de previdência de Coronel João Pessoa apresenta a sua defesa. É o termo de apensamento número 30.1857 de 2025. E no apensamento, na defesa, o Coronel Prev traz os argumentos e os documentos necessários para sanar as inconsistências apontadas pela, então, DAP. Então, esse é o nosso contexto e passo a mergulhar no mérito do processo, excelências. Como dito na introdução, as inconsistências do ponto de vista do Coronel Prev foram sanadas no termo de apensamento. Digo isso porque, lá na oportunidade do apensamento, na sede de arguição, na oportunidade de trazer, de construir os argumentos, nós informamos brevemente o seguinte: consta na instrução processual a respeito de quando a DAP diz que não há 25 anos de tempo de contribuição, nós sustentamos que há mais. A segurada possui 9.219 dias de contribuição, convertendo para 25 anos, 2 meses e 18 dias. Essa informação consta na CTC do município, que é um documento anexo a esse termo de apensamento. É o evento 3 do termo de apensamento, que consta no evento 27 do processo número 100.200/2022. Portanto, a inconsistência em relação aos 25 anos, em relação à ausência dos 25 anos de contribuição da segurada, resta sanada por meio da CTC, juntada no termo de apensamento. Em seguida, o Coronel Prev afirma e demonstra a retirada de eventual gratificação, fazendo com que reste sanada um eventual pagamento ilegal neste benefício previdenciário. Então, para isso, o Coronel Prev publicou um novo ato aposentador, corrigindo essas inconsistências, e fez a juntada no evento 4 desse apensamento, fez a juntada de um contra-cheque para demonstrar que as despesas decorrentes desse benefício previdenciário estão regularmente satisfatórias, estão ok. Não existe pagamento ilegal nesse benefício previdenciário. Então, para isso, nós juntamos, faz parte do apensamento 30.1857, que é o evento 27 do processo 100.200/2022, consta as arguições na defesa técnica, consta o novo ato aposentador do benefício, consta a ficha funcional e o histórico funcional da servidora e consta a CTC do município. Essa documentação apresentada, na perspectiva do regime próprio de previdência social do Coronel João Pessoa, ela sana as irregularidades apresentadas pela DAP, excelências. Dessa forma, na nossa perspectiva, tendo juntado essa documentação, por oportunidade aqui, agora, do julgamento, na 13ª sessão virtual do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nós viemos requerer o registro do ato aposentador do processo 100.200/2022, nos termos do artigo 312,
nos termos do artigo 312, parágrafo 1º e parágrafo 3º do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Cumulado com o artigo 15, parágrafo 1º e com o artigo 15, inciso 1º e parágrafo 1º da Resolução número 03, de 19 de fevereiro de 2025. Na fundamentação que nós sustentamos o registro do autoaposentador, vale salientar a redação do texto normativo, tanto do Regimento Interno do Tribunal de Contas, que é o artigo 312, parágrafo 3º, quanto o texto normativo da Resolução número 03 de 2025, precisamente o artigo 15, parágrafo 1º, que a redação diz mais ou menos o seguinte: se o processo de registro de ato, quando na sua apreciação, quando no seu julgamento, embora apresente inconsistências, mas naquele processo não enseja um pagamento ilegal, aquele ato aposentador precisa ser registrado. Portanto, por mais que exista eventual inconsistência, se essa inconsistência não ensejar, se esse processo não estiver pagando valores ilegais que gerem um prejuízo para o erário, esse processo precisa ter o seu ato aposentador registrado. É a redação do artigo 312, parágrafo 3º do Regimento Interno e do artigo 15, parágrafo 1º da Resolução 3 de 2025. Nesses termos, portanto, Excelências, senhor presidente, conselheiro relator, conselheiros do tribunal, eminente procurador-geral do Ministério Público de Contas. Nesses termos, requeremos, clamamos, pedimos para que o registro do ato aposentador dos autos do processo número 100.200/2022, que o ato aposentador deste processo seja registrado por esta Corte.